a Marquesa de Santos Paulo Setúbal. Aproveite para deixar seu like, comentar e seguir o canal. Uma noitada alegre. Meia-noite. Na chácara de Mataporcos, sempre tão discreta, esfervilha grande patuscada foliona. Estruge lá dentro ferve da alegria. Há muitas garrafas abertas. A fumarada dos cigarros ennevoa o ar. E o chalaça, vermelho, o olhar incendiado, ergue a todo instante o seu copo de genebra. Senhora Dona Domitila. A sua, todos bebem a saúde da favorita. Dona Domitila é a chama da festa. Linda, com seu vestido de seda clara, a adorável paulista enche aquela noitada com as graças perturbantes da sua mocidade. Tudo nela é tentação. Tudo volúpia. Dom Pedro, junto dela, enamoradamente, devora-a com os olhos. Embebeda-se dos feitiços mágicos daquela mulher. O chalaça, esse, com a sua facúndia picaresca, pontilha de galho faz a noitada. E lá está, careteiro e bufo, a contar anedotas, a ridicularizar todos e tudo. E aquele bando alegre ouvindo-o, ri-se a perder. E o Miquelina. Ah, o Miquelina, o pardo incomparável, aquele genial tocador de violão, é a suprema delícia da pagodeira, ele, que faz chorar o pinho. E chorar tão quebradamente, com tanta alma, com um langor tão brasileiro e doce, que o imperador, batendo-lhe no ombro, exclama com entusiasmo: deixe estar, Miquelina, você, à custa do violão, ainda há de ser comendador do império. Hein, Miquelina? Que tal? O mulato, escutando a peréria, sorri, lisonjeado, numa tonteira de felicidade. E com mais requinte, com mais ardência, põe-se a repinicar no violão o lundu catita, lundu brejeiro e saltitante, que o chalaça, com o seu forte sotaque lisboeta, vai acompanhando reboladamente. Ai ai ai. Meu cobre é que lá vai. Meu cobre é que lá vai. Súbito, em meio àquela folia, alguém, inesperadamente, bate à porta. Todos entreolham-se. Quem será? Mas o chalaça, com largo gesto dominador, pacifica os ânimos. Não se assustem. Isso é comigo. E sai. Momentos após, em plena sala, triunfante, erguendo alto vasta cesta recheada de pratos e garrafas, o chalaça brada gloriosamente: cuscuz! Cuscuz! Exclama de Domitila, rindo-se com uma risada gostosa. Um cuscuz, senhor Francisco Gomes? Que ideia! Sim, senhora. Um cuscuz feito pela Maria Puxéria. Pela Maricota Corneta. E aqui estão as garrafas de vinho branco. E aquele branco que trouxe Dom João VI, 1760. Vamos ao 1760. Os comparsas do Rega Bolf, com grande alacridade folgazona, agrupam-se barulhentos em torno do cuscuz. O prato fumega. Derrama-se, pelo ambiente, um odor apetitoso. O vinho branco do senhor Dom João VI jorra. Dom Pedro, o copo em punho, brinda rumorosamente. Você foi um herói, chalaça. O cuscuz está soberbo. Por isso, minha gente, vamos lá. A saúde do nosso herói. Todos batem os copos. A saúde, chalaça. A saúde. E a funcionata continua, noite afora, alacre e desordenada. Dona Domitila, sôfrega por saber notícias da corte, não se cansa de interrogar o chalaça. E a todo instante: senhor Francisco Gomes. Senhora Dona Domitila. Conte um pouco, senhor Francisco Gomes, como foi o baile que o general Avilés ofereceu a Dom Pedro. O chalaça abre os braços e revira os olhos para o céu. Ah! Senhora Dona Domitila, foi a mais bela coisa que já se viu no Rio de Janeiro. Que baile!
Imagine vossa senhoria que a brincadeira custou 53 contos. 53 contos fortes, minha senhora. Mas foi uma maravilha. Cada dama, ao entrar, recebia uma medalha de prata. Houve medalhas desde o número 2 até o número 324. A medalha 1 era de ouro. Foi oferecida à senhora princesa Dona Leopoldina. Hoje nossa imperatriz, Dona Domitila, ouve encantada. Acha aquilo tudo muito lindo. E provinciana, ansiosa por se enfronhar naquelas elegâncias, quer todos os pormenores. E a que horas começou o baile? Às 9 em ponto. Logo após a entrada dos príncipes no teatro. Lembro-me perfeitamente. O general Avilés e a senhora Condessa de Belmonte foi o primeiro par que saiu dançando. Que é que dançaram, senhor Francisco Gomes? Uma contradança inglesa. O baile foi todo assim. Primeiro, uma contradança inglesa. Depois uma francesa. Por fim, uma espanhola. Cada uma delas, porém, era alternada com uma valsa. Dona Domitila bebê as palavras do válido. Todas aquelas coisas têm para ela um encanto novo, um xiste mágico. E a ceia, continuou o Chalaça, a ceia, senhora Dona Domitila. O palco foi transformado num jardim. Dentro dele, em forma de grande estrela dourada, armaram a mesa, toda a refulgir de candelabros de prata. Vossa Senhoria nem avalia o efeito desse arranjo. Foi de deslumbrar a gente. O Chalaça vai por aí afora. Narra tudo. Comenta tudo. Jornal vivo, interessantíssimo. Mas Dona Domitila é insaciável. E a Maria Grael, senhor Francisco Gomes. Vosmecê conheceu a Maria Grael. Mas muito, senhora Dona Domitila. Muitíssimo. Era uma inglesa fearrona, muito ruiva, seca como um espeto. E muito distinta, a talha Dom Pedro. Muito distinta e muito inteligente. Foi uma hóspede ilustre que tivemos. Pois essa Grael, prossegue o Chalaça, que andou correndo este mundo e o outro, veio dar no Brasil. Ficou muito admirada, quando saltou no rio, ao ver que o povo não andava nu. Pensava que aqui tudo era bugre. Só bugre de tanga e pena. Imagine, senhora Dona Domitila. Foi por isso, exatamente, afirma Dom Pedro, que todas as famílias timbraram em recebê-la com aquele carinho. Ah, foi um reboliço, exclamava o Chalaça. A senhora baronesa de Goitacazes deu uma festa. E que festão! Todo o mundo de Sege. A casa ficou assim de povo. Logo depois, na chácara de Botafogo, a viscondessa da Cachoeira convidou-a para um sarau. Um sarau lindíssimo. Compareceu tudo o que havia de fino no Rio. E a senhora viscondessa do Rio Seco, para não ficar atrás, ofereceu também um jantar. Ah, foi coisa de fazer época. O Chalaça, bebendo copásios de vinho branco, descreve o jantar da senhora viscondessa. E cada vez mais vermelho, o olhar chamejante, desanda numa loquacidade irrefreável. Ah, senhora Dona Domitila, isso ainda não é nada. Festa, e festa grossa, foi a chegada do Duque de Luxemburgo. Do Duque de Luxemburgo. Indaga logo a paulista com curiosidade. De pé no meio da sala, o válido põe-se a descrever os arcos de os enfeites do paço, as iluminações públicas, a alegria de Dom João VI. E Dom Pedro, com o copo na mão. Vamos lá, Chalaça. Arremédia aí o jeito do Duque. E o Chalaça, bamboleando-se, ajeitando-se, revirando os olhos, numa destrambelhada encenação, imita ao andar do Duque, o timbre da voz, o modo de cortejar, o diabo. E o bando todo a estourar de riso.
Por sinal, senhora Dona Domitila, recorda o Chalaça, veio no séquito do Duque um músico talentosíssimo. Que pena Vossa Senhoria não ter ouvido? É verdade, aparteia Dom Pedro, foi o Newcom, discípulo de Haydn. Que grande artista! E eu que gosto tanto de música! Exclama a linda senhora. Pois aqui, na corte, há muito artista de valor. Vossa Senhoria já ouviu o padre José Maurício? O padre José Maurício, aquele que Dom João VI, diante de toda a corte, condecorou com o hábito de Cristo. Ah, Senhor Francisco Gomes, eu tenho imenso desejo de conhecer esse homem. E por que vosmecê não vai ouvi-lo? Indaga Dom Pedro. É muito fácil, intervém o Chalaça. No próximo domingo, na Capela Imperial, deve realizar-se uma grande missa. Não só vai tocar o padre José Maurício, como também vai pregar um franciscano moço, de 20 e poucos anos, que dizem ser um orador formidável. E o Pedro Francisco Montalverne, explica Dom Pedro. Dizem, realmente, que é um talento. Frei Sampaio, ainda há poucos dias, gabou-me extraordinariamente esse moço. Se vosmecê gosta de boa música e de bom sermão, deve ir domingo à Capela Imperial. Terá assim ocasião de ver a corte e de ouvir grandes artistas. Garanto que não se arrependerá. Vale a pena. O Chalaça, que enchia novamente o seu copo, estaca de repente e súbita ideia atravessa-lhe o cérebro. Um sorriso leve, sorrisozinho enigmático, esvoaça-lhe no lábio. Eu até creio que Sua Majestade, por especial mercê, vai consentir que a senhora Dona Domitila assista à missa de domingo em uma das tribunas imperiais. O imperador fita o válido. Calam-se todos. Há um relâmpago de silêncio. Aquilo é de um atrevimento, mas Dom Pedro, engolindo o último trago do 1760, exclama risonhamente. Boa lembrança, Chalaça. Muito boa lembrança. Vira-se para a favorita. E com um gesto condescendente. Fica vosmecê autorizada, senhora Dona Domitila, a assistir à missa de em uma das tribunas imperiais. Domitila cora. Repentino clarão fuzila-lhe no olhar. Pérfida, voz em que ia muito espinho, a paulista responde. Grande mercê, majestade. Mas não sei se a deva aceitar, são capazes de proibir minha entrada na Capela Imperial. Dom Pedro sente a machucante ironia daquela frase. Sem pestanejar, autoritário e ríspido, ordena o Chalaça. Senhor Francisco Gomes. Determine ao Sousa Lobato, de minha parte, que faça a senhora Dona Domitila de Castro assistir à missa de domingo de uma das tribunas imperiais. Vosmecê, senhora Dona Domitila no próximo domingo, irá ouvir, entre as damas da Imperatriz, a música do padre José Maurício. Estranho frêmito sacode a paulista. Os seios arfam-lhe. Toda uma onda de felicidade purpureja. Bravos! Bravos! Grita ruidosamente o Chalaça. E para festejar essa mercê com que Sua Majestade acaba de agraciar a senhora Dona Domitila, você pegue lá no violão, seu Miquelina, e remate esta noitada com o lundu, e o pardo, tonto da vinhaça, tomando o violão, ajeitando-o, corre os dedos pelas cordas. Que lundu há de ser? O lundu do capoeira. Pede Dona Domitila. É para recordarmos, senhor Francisco Gomes, aquela noitada de São Paulo, lembra-se? Se me lembro. Lembro-me perfeitamente. Foi o Moraizinho quem me fez cantar esse lundu. Alto lá! Interrompeu a paulista. O Moraizinho, não senhor, o tenente Moraes. É verdade, concordou o Chalaça, rindo. O tenente Moraes.
Ia me esquecendo que o Moraizinho, aquele rapazola de São Paulo, está hoje nessa culminância. Mas isto pouco importa. Vamos ao Lundu. Isso sim. O Miquelina, com a sua mestria, põe-se a repinicar o violão. E o Chalaça, com seu vozeirão de português, lá vai, meloso e dengoso, acompanhando os requebros picantes da música. Pai, pai, pai. Meu cobre é que lá vai. Meu cobre é que lá vai. Instantes depois, já a noite é alta, aquela companhia alegre se desfez. E Dom Pedro, ao despedir-se da favorita, que lhe beija a mão com a mais graciosa reverência. Até domingo, na Capela Imperial. E ela, com um sorriso, antegozando seu grande triunfo. Até domingo, na Capela Imperial. Saem todos. Dom Pedro e o Chalaça, esporeando os cavalos, tocam a toda brida pela estrada. E o Miquelina, a pé, com o violão ao peito, lá se vai, devagar, pelo caminho silencioso de mata-porcos, lançando ao vento, sob a faiscação das estrelas, a mágoa chorosa do seu pinho. Não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos capítulos e dos próximos livros. Obrigado por assistir o vídeo.